Deus é fiel para... Bem disse, hoje a palavra-chave é fé, e diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a tua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo de número 4 vai dizer: então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quem aqui veio adorar nesta noite? Aleluia. Quem veio a render glórias ao nome do Senhor? Porque toda honra e toda glória é dada somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele já se faz presente nesta casa. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, dos hinos que foram entoados. Ao entrar por aquelas portas, eu pude sentir a presença do Altíssimo no meio desta igreja. Amados, está me acompanhando o jovem Gustavo e o jovem José, que trabalham com a gente ali na empresa, e tem me acompanhado por onde eu tenho andado, e tenho certeza que ali tem gente que Deus vai usar também nesta terra. Amém? Amém. Irmãos, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai escrever no capítulo de número 11, como já foi mencionado nesta noite, e vai falar a respeito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Logo, eu entendo que a fé é algo que eu preciso exercer na minha vida. A fé é algo que eu preciso ter na minha vida. Por quê? Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos nos deparar com algumas situações no Antigo e também no Novo Testamento. Quando nós olhamos, quando se aproxima de Jesus um homem por nome Jairo, ele olha para o Senhor e diz: mestre, a minha filha, ela está terrivelmente adormecada, ela se encontra moribunda, ela precisa de um socorro já, ela precisa de uma cura. E o Senhor Jesus, ele se prontifica e diz: vamos até a sua casa, Jairo, eu quero interceder pela sua filha, eu quero conhecer a tua filha. E no momento em que eles estão caminhando para a casa de Jairo, algumas coisas acontecem. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, a palavra do Senhor vai dizer que ela já havia gastado tudo o que ela tinha. Ela tinha gastado todas as suas finanças. Talvez ela entregou todas as suas fazendas, a sua confiança nos médicos, esperando ser curada. Mas ela não havia mais esperança para ela diante da medicina da terra. Mas um dia ela soube que o médico dos médicos, oh glória, estava passando por aquele lugar. Então ela, dentro dela, ela ativa a sua fé e ela disse: tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela ativa a sua fé. E quando ela toca na orla do vestido do mestre,
o mestre para a multidão e faz uma pergunta, e ele diz: quem me tocou? Os discípulos olham um para o outro e perguntam: como podes o Senhor perguntar quem te tocou? Todo mundo quer te tocar, mestre. A multidão está te cercando, veja quanta gente conjecturando com a palavra. Mas ele diz a seguinte frase: mas tem um porém, alguém no meio desta multidão me tocou diferente. Como assim te tocou diferente? Tocou-me diferente porque de mim eu senti que saiu virtude. Aquela mulher vem toda trêmula, acanhada, e ela diz: Senhor, fui eu quem te tocou. E as palavras do Senhor para ela levar a tua fé. A tua o quê? Fé. A tua o quê? A tua fé. A tua fé te salvou. As pessoas estão querendo milagre, estão em cima de Jesus, querem conhecer, querem tocá-lo, querem ser tocado. E agora alguém chega para Jairo e diz assim: olha, tua filha acabou de morrer, agora não tem mais jeito, não amola mais o mestre. Jesus, ouvindo aquelas palavras, ele diz assim para Jairo: Jairo, crê somente. Crê somente e a tua filha sarará. Então nós começamos a entender que a fé, ela precisa existir dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro do meu dia, dentro da minha vida secular. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Ou seja, certa feita, em uma cidade, conta-se que reuniram uma igreja junto com o pastor e disse: pastor, a gente não aguenta mais tanta seca, a gente não aguenta mais esse tempo seco, esse ar. Pastor, vamos fazer uma campanha de oração para Deus abrir o céu e mandar chuva. O pastor falou: então tá bom, amanhã vocês vêm aqui, a gente vai dobrar o joelho, a gente vai orar. Ô glória, o povo ficou animado. O povo ficou animado. Vamos orar porque Deus vai abrir o céu e vai mandar chuva. Quando eles chegaram na porta da igreja, o pastor perguntou: quem de vocês trouxe guarda-chuva? Ninguém levou guarda-chuva. Ninguém levou guarda-chuva. Ou seja, eu quero algo, mas ao mesmo tempo eu não acredito que pode acontecer. A palavra vai dizer que Pedro, ele está dentro de um barco, o mar está agitado, está acontecendo uma tempestade. Ele olha ao alto e alguns dos discípulos olham e dizem: é um fantasma. Jesus diz: não é fantasma não, sou eu, Pedro. Olha aí. Ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao seu encontro. Então vem, Pedro, pode vir, sou eu que estou falando. Pedro começa a andar sobre as águas. Porém, no mesmo momento em que a fé de Pedro é ativada, Pedro começa a olhar para as circunstâncias. O vento está soprando, o mar está bravo, eu vou afundar. E Pedro afundou. E as palavras de Jesus foi: homem de pequena fé, por que duvidastes? A fé, ela precisa ser ativada dentro de nós. Nesta noite, os meus olhos físicos podem contemplar o pastor Evandro, o presbítero Ediberto, o outro pastor que está à minha esquerda. Eles contemplam a igreja, ele contempla o diácono, ele contempla as crianças, as irmãs, mas os meus olhos abertos, eles contemplam o céu aberto, o Espírito Santo trabalhando no seio da igreja, tirando câncer, curando, restaurando matrimônios, libertando vidas.
fé. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Nós precisamos ter fé. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Porque o Senhor Jesus, ele vai dizer que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos para que os montes se transportassem e eles se transportariam. Glória a Deus. Glória a Deus. É a fé. Quantas vezes nós entregamos algo nas mãos do Senhor e falamos assim: Senhor, não tem mais jeito, agora é só com o Senhor. Aí quando é a tarde a gente fala: Senhor, me devolve aqui porque eu vou arrumar um outro jeito. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento. Tem que ser agora. Tem que acontecer agora. Mas o escritor aos livros de Eclesiastes, sabe, o Salomão, ele vai dizer assim no capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do firmamento. Salmo de número 30, verso 5, vai dizer na parte B, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Mas para que essas coisas aconteçam, eu preciso ter fé. Eu preciso ativar a minha fé. Amados, entrando no texto, Naamã, chefe do exército da Síria, possuía muitos predicados, qualidades. Vai dizer que ele era um homem grande diante do seu Senhor, diante do rei. Vai dizer que ele era um homem de muito respeito. E que por ele, note que a palavra Senhor está toda em maiúscula, ou seja, foi Deus. Por intermédio dele, deu livramento aos sírios. E a palavra vai continuar dizendo que este homem, ele era valoroso. Mas aí ela tem uma condição. Porém, leproso. Esse homem possuía inúmeros predicados. Mas ele tinha um porém. E qual era o porém dele? Leproso. E a lepra em Israel, ela era tratada de uma forma muito rígida. Não somente em Israel, mas também nos povos das circunvizinhanças, porque a lepra, ela era uma doença muito contagiosa. E para sua época, a medicina ainda não havia desenvolvido vacinas ou tratamentos para a lepra. Então, uma pessoa que tinha essa doença, ela estava condenada à morte. Ela iria morrer mais cedo ou mais tarde por conta daquela doença. Em Israel, quando o homem ele tinha o seu princípio de suspeita que estava com uma lepra, ele ou a mulher, eles eram levados até o sacerdote fazia alguns testes com fogo sobre a pele para saber se a pessoa sentia a ardência do calor. E quando era constatada a lepra, a pessoa tinha que ser afastada do convívio da sociedade para que o arraial não fosse contagiado, não fosse contaminado com aquela doença. E Naamã, ele tem lepra, é um homem leproso. Ele invade Israel. Ele vence o povo de Israel em uma guerra. E traz cativos para a sua cidade natal, a Síria.
E dentre essas pessoas que foram cativas, a palavra vai dizer que uma menina foi destinada a fazer os serviços do lar dentro da casa de Naamã. Esta menina que fora tirada dos braços do seu pai, essa menina que fora tirada do convívio da sua família, essa menina que perdeu o direito de ser uma jovem, de estudar, de namorar, de casar, de constituir uma família, de ter filhos, agora era levada para uma terra estranha. Mas o que me chama a atenção é que mesmo diante de tantas atrocidades, é que mesmo diante de tantos problemas que ela estava enfrentando, mesmo diante de tantas coisas que havia acontecido, aquela menina, ela não deixa a mágoa, o rancor, o ódio entrar dentro do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ela não permite que as coisas ruins entrem dentro da sua vida. Sabe quando alguém te faz mal, quando alguém te machuca, quando alguém levanta um falso sobre você, quando alguém te calunia, aquilo dói, machuca. A gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir: Senhor, não deixa isso entrar no meu coração. Por quê? Porque atrapalha o nosso culto. A gente olha para a pessoa, aquela má lembrança ela vem. A gente olha para a pessoa e a gente vê que aquilo nos faz mal. Imagina aquela menina dentro da casa de Naamã. Todos os dias ela olha para ele e diz assim: você tirou-me da minha casa, você me tirou da minha terra. Não. Aquela menina traz a sua lembrança, a sua memória, as coisas boas. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso 21, vai dizer: eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Ou seja, o que ele está dizendo: eu não vou me preocupar com as coisas ruins que passaram, eu não vou me preocupar com o que aconteceu no passado, eu vou começar a me preocupar com o agora, é começar a andar agora, é plantar o amor agora, é viver uma vida de retidão agora. Glória a Deus, aleluia. Aquela menina sofreu. Ficar longe dos pais não é fácil. Irmãos, talvez. Mas agora ela está em terra estranha. O momento não está fácil para ela. Mas quando ela olha para o seu Senhor, o homem está bonito de farda, patente alta, mas por dentro está podre. Está bonito por fora, mas está podre por dentro. Quando o Senhor Jesus ele ordena João a escrever as 7 cartas do Apocalipse, existe uma igreja que é autuada, a igreja de Sardes. E as palavras do Eterno para ela é a seguinte: tu tens fama que vive, mas está morta. E o que me chama a atenção nesse texto é que Naamã sabia que estava leproso, mas ele não se conforma. Ele não se conforma, ele sabe que ele precisa de uma cura. Mas o problema é que a medicina terrena não pode conceder a ele essa cura. O problema é que os médicos da terra não podiam curá-lo. A sua patente não podia curá-la. O seu dinheiro, os seus bens não podiam curá-lo. Ele estava diante de um grande dilema. Aleluia.
Ele sabia que estava doente, que precisava de uma cura. E então ele ouve a menina dizer: ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, lá na minha terra, Glória a Deus. ele restauraria ele dessa lepra. Glória a Deus. Espera aí, tem um jeito. Eu devo procurar a solução. E muitas vezes, irmãos, nós estamos bonitos por fora. Ah, Jesus. Mas estamos morrendo por dentro. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? O pecado não confessado. Às vezes a gente tem um Hauermann de pecado assim, ó. Pecado, 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 pecadão. Esse aqui. Mas você sabe qual é o problema? Pecado não caduca igual a SPC e Serasa. Pecado não caduca. E a lepra, ela vai começando com uma bolinha, com uma manchinha, e ela vai crescendo, ela vai crescendo. E aí chega ao ponto em que não dá mais para esconder. Aí não dá mais para esconder. Naamã sabia que estava doente. Ele sabia que ele precisava de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Mas quando nós olhamos para este mundo aí fora, nós começamos a observar que as pessoas estão se adaptando à doença chamada pecado. Está acostumado. Isso aqui não tem mais nada a ver, não. Isso aqui não é mais pecado. Quem diz? Fornicação não é mais pecado, não. Fica tranquilo, jovem. Adultério não é mais pecado, não. Ei, cuidado! Porque o pecado continua sendo pecado e tem levado muitos e muitas para o inferno. Naamã sabia que precisava de uma cura. E muitas vezes nós sabemos que precisamos, Jesus, de uma cura, mas nós não confessamos os nossos pecados. A menina diz: ah, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, o profeta com certeza restauraria ele dessa lepra. E agora nós observamos que a fé, ela é ativada em Naamã. Naamã é ímpio. É ímpio. Naamã é gentil. Naamã é ímpio. Sim. Mas só que Naamã, ele não tem mais opções. Naamã, ele já não tem mais o que fazer. Naamã, ele precisa de um milagre. E se a menina disse que lá em Samaria tem alguém que pode impor as mãos sobre ele, clamar ao seu Deus e curá-la para Samaria, que eu vou. Ele já logo comunica ao seu rei. O rei já gosta da ideia. Começa a redigir as cartas e fala: toma, vai e entrega ao rei de Israel. E o que me chama a atenção, irmãos, desse texto, é que os sírios haviam devastado Israel. E o rei de Israel agora, quando recebe essas cartas, ele teme. Ele fica com medo.
Ele diz: acaso sou eu Deus para dar a vida, para tirar a vida, para sarar esse homem? Esse camarada está procurando encrenca comigo, já não basta o que ele fez. Mas a palavra vai dizer que Eliseu, ele soube, ele ouviu. Ele viu o desespero daquele rei. Ele disse assim: manda vir a mim. Manda vir a mim. E saberão que há profeta em Israel. Os irmãos percebem que Deus ele usa uma menina, uma serva, para trazer esperança, para trazer uma palavra para Naamã. E agora Naamã está todo pomposo, com os seus carros, com os seus presentes, dinheiro, mudas de roupa. Eu vou até na casa do profeta e ele vai me limpar dessa lepra. Ele vai impor as mãos sobre a minha cabeça, ele vai falar: sai, e a lepra vai sair e eu vou ficar limpo. Ele começou a maquinar um monte de coisa na sua cabeça. Ele começou a idealizar um monte de coisas em sua mente. E quando ele chega na porta da casa do profeta, talvez ele bateu palma, apertou a campainha, ou deu aquele famoso grito: ô de casa, cheguei, cheguei. Eliseu não vai recebê-lo, manda Geazi. Ele diz assim: o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. Aquele homem se revolta. Mas eu pensei que ele, olha o que diz no verso 11: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha o que esse homem estava idealizando. E agora ele manda eu ir até o Rio Jordão, o rio mais sujo aqui, e dar 7 mergulhos dentro dele, que eu vou ser curado. Ah, não, isso não é para mim não. Eu vou embora. Eu vou embora para casa. Essa humilhação eu não passo. Isso, não. Eu vou para casa. E aí eu fico me imaginando e me perguntando: quantas bênçãos eu e você deixamos de receber porque estamos idealizando formas diferentes de recebê-la? Estamos imaginando que vai vir alguém do manto, vai impor a mão sobre a nossa cabeça e vai dizer: eis que eu te digo, faça a tua mala e vá para o Polo Norte. Irmão, isso não é impossível acontecer. Mas a maior revelação se encontra aqui dentro. A maior revelação está na palavra do Senhor. E às vezes a gente fica idealizando, a gente fica imaginando, a gente fica pensando de como vai ser, de como acontecerá, de como vai acontecer, de como vai suceder, o que eu vou fazer quando eu receber. E às vezes as coisas não acontecem da forma que nós planejamos ou sonhamos. Glória a Deus. Mas Deus trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E se Ele disse que vai acontecer, irmão, descansa o teu coração, porque vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Glória a Deus, aleluia. Naamã está indignado, está bravo, homem, está nervoso. Mas eu pensei isso, que ele mandou fazer isso. Não vou fazer isso não. Mas no versículo de número 13, vai dizer: então chegaram-se a ele
seus servos. Olha aí, Deus usando servo de novo. E lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Deus começou usando a menina dentro da casa. E agora Deus está usando o servo para dizer para ele: você precisa se humilhar, rapaz. E o que eu entendo aqui, sabe o que é, irmão? Naamã tem um nome citado na Bíblia. Naamã tem os seus predicados expostos na Bíblia, no capítulo número 5. Mas a menina não tem o nome citado. A gente não sabe a idade, a gente não sabe qual era a parentela, a gente não sabe se era da classe nobre, a gente não sabe se ela era do povão, a gente não sabe quem ela era. Da mesma forma, este servo, nós não sabemos qual era o nome dele, de onde ele era, como ele era, o que ele fazia, qual era o grau de eclesiástico dele dentro da casa de Naamã, a gente não sabe. Mas de uma coisa a gente sabe: para ser usado pelo Espírito Santo de Deus e para ser usado por Deus, basta ser servo. Aleluia, glória a Deus. Ei, não se preocupe se o teu nome não está exposto nos grandes outdoors. Não se preocupe se o teu Facebook, o teu Instagram, ou se o teu YouTube, ele não tem 1 milhão de likes lá. Não se preocupe se você não é conhecido na terra, mas se alegre, porque o teu nome está escrito no céu, e o Pai te conhece. Continue sendo servo. Aleluia. Glória a Deus. Oriande, canta lá, basuriande, canta lá, basai. Não se preocupe. Continua sendo servo. Continue adorando a Ele em espírito e em verdade, porque Ele tem se agradado de vós. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que fica preocupado, irmão. O pastor não me dá oportunidade, o pastor não me manda para pregar, o pastor não me deixa pregar. Ei, irmão, continua sendo servo. Você está na posição certa. Continua sendo servo. Ah, mas eu estou sendo muito humilhado. Não se preocupa não, porque você serve a um Deus que abate o soberbo e exalta o humilhado. Talvez Deus te fez uma promessa há muitos anos e você ainda não a viu se cumprir na tua vida. Mas fique tranquilo, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse, vai acontecer. Fica tranquilo. Quando nós olhamos para o patriarca Jó, nós vamos observar algo muito interessante. Quando os filhos de Deus se reúnem, Satanás se apresenta na presença do Senhor. E o Senhor Deus começa a falar de Jó e diz assim: você viu lá o meu servo, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Olha quantos predicados. Jó poderia até não ser muito conhecido na terra, mas lá no céu ele era conhecidíssimo. Glória a Deus. Quando o pastor Evandro estava lendo aqui Daniel, me veio à memória, quando o anjo aparece para Daniel em uma visão e diz assim: Daniel, você é um homem desejado no céu. Desejado. Aleluia. Não precisa querer se aparecer. Não precisa querer ser mais do que ninguém. Continua sendo servo. Continua sendo serva. Continua apresentando o teu louvor ao Senhor, a tua adoração. Não se preocupe se não tem curtidas. Se preocupe que ela está subindo, 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 com um cheiro agradável às narinas
é que o Senhor está precisando nesses últimos dias. Você note uma coisa: quando o Senhor Jesus deu início ao seu colégio apostólico, que ele escolheu 12 homens, Atos de número 4, capítulo 4, verso 13, se não me falha a memória, parte B do versículo vai dizer que aqueles homens estavam maravilhados com Pedro e João. Mas por que eles estavam maravilhados? O texto vai dizer que aqueles homens eram indoutos e iletrados, ou seja, eram homens semi-analfabetos, não tinham formações acadêmicas. Mas o contexto no qual eles se encontravam, aqueles homens se maravilhavam com eles, sabe por quê? Porque eram homens indoutos e iletrados. Mas quando eles estavam subindo a porta da Formosa, no capítulo de número 3, havia um coxo que estava pedindo esmolas à porta do templo. Aleluia! Mas quando eles avistam Pedro e João, ele pede a eles uma esmola. E a palavra de Pedro e João para aquele homem era a seguinte: olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas tem uma coisa, glória, o que eu tenho, rapaz, vai mudar a tua vida, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe em ser conhecido. Não se preocupe com isso não, irmão. Somente se preocupe em ter a unção ortogada do Espírito Santo, a autoridade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Obrigado. Naamã era um homem que possuía predicados, possuía patente, era um homem conhecido. Era um homem que já não havia mais uma condição terrena que pudesse sarar as suas feridas e a sua doença. Mas em Samaria, oh glória, em Samaria tinha um homem de Deus. Em Samaria tinha profeta de Deus. E Eliseu diz: deixa ouvir a mim, e todos saberão que há profeta em Israel. Irmão, sabe como é gostoso quando a gente está indo para a igreja e o povo olha para a gente e diz assim: lá vai o crente, terno e gravata, aquele sol de 40 graus, 6 horas da tarde, já vai o crente para a igreja ensaiar com o grupo de louvor. O culto vai começar às 7 horas, mas 5h30 a gente já está na igreja, dando glória, suando, transpirando, mas está dando glória, e o povo está lá fora, está zombando. O povo está lá fora tomando a gelada e zombando. Lá vai o crente. Crente é tudo bobo, mas quando o demônio cai lá, ele vai aonde? Ô irmão, tem uma coisa acontecendo lá em casa lá. Oh glória! Como é bom, sabe por quê? Porque o mundo reconhece Deus nas nossas vidas. Aleluia! Naamã era ímpio, mas o profeta estava dizendo: deixa ele vir, rapaz, e todos saberão que há profeta em Israel. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para a tua vida? O momento meu e o momento teu de nós sermos reconhecidos, ele vai chegar, irmão. Mais cedo ou mais tarde alguém vai bater na tua porta, vai te pedir perdão, alguém vai bater na tua porta e vai implorar por uma oração, alguém vai bater na tua porta e vai te dizer: me perdoa por tanto mal que eu te fiz. A ordem foi descer 7 vezes ao Jordão. Ele fica irreduto, né? Fala: não vou me humilhar não.
Tem rios mais limpos aí. Vou descer não. Não vou me humilhar. Não. E sabe o que o Espírito Santo brada em meu coração nessa noite, dizendo aqui nessa noite, igreja? Nós precisamos aprender a perdoar. Olha aí. Que às vezes alguém fez mal pra gente, sabe, pastora? Que a gente fala assim, se fulano não vier falar comigo, eu não vou falar. Olha aí. Se fulano não me pedir perdão, eu não peço perdão. Glória a Deus. Irmão, você tem fé dentro do seu coração? Amém. Tem fé? Em pouco tempo, a trombeta vai tocar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos receberá nas nuvens. A situação que eu e você se encontra, a gente sobe se a trombeta tocar hoje. Humilhai-vos debaixo das poderosas mãos do Senhor. A gente quer ir para o céu, mas a gente não quer se humilhar. A gente quer ir para o céu, mas a gente não quer renunciar. A gente quer ir para o céu, mas a gente não quer largar o pecadinho de estimação. O Senhor Jesus, Ele virá buscar a tua igreja, lavada, comprada e remida no sangue do Cordeiro. Enquanto a porta da graça está aberta, irmão, que tal mergulhar nas águas do Espírito e começar a pedir para o Senhor, Senhor, me purifica, tira de mim, Senhor, toda a impureza, tira de mim, Senhor, toda a mancha do pecado, me purifica, Senhor. Se humilhar não é fácil, renunciar não é fácil, mas é necessário. É necessário nós reconhecermos o quão pecadores somos. A palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo João dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados e mantivermos a comunhão uns para com os outros, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória seja o teu nome. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Jordão. No primeiro mergulho, nada aconteceu. O segundo mergulho, nada aconteceu. No terceiro mergulho, nada. Mas o Senhor já estava trabalhando. No quarto mergulho, nada. O quinto mergulho, talvez Naamã olhou e falou assim, rapaz, será que são 7 mesmo? No sexto mergulho, nada. Mas no 7º mergulho, a pele dele saiu igual a pele do Glória a Deus. igual a pele do pastor aqui, ó, bonita. Ele foi purificado da sua lepra. Glória a Deus. Quantos aqui precisam ser purificados? Glória a Deus. Aleluia. Porque o apóstolo João vai dizer assim, ó, mas se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas ele diz assim também, filhinhos, se pecardes, ó glória, tens um advogado, Jesus, o justo. Irmão, todos nós não estamos isentos do pecado, mas se pecou, corre para a graça, corre para os pés de Jesus,
Peça para o Senhor limpar, para o Senhor purificar. Que eu e você possamos, irmãos, agir como essa menina agiu, e aqui eu vou concluir. De que forma ela agiu? Ela não deixou as suas dores, o seu passado, tomar conta dela, tomar conta do seu ser. Ela poderia olhar para Naamã e dizer assim: eu quero mais é que você morra, você me fez mal. Mas não, ela trouxe esperança para aquele homem. O Senhor Jesus, ele diz assim, que eu e você, nós somos luz do mundo e sal da terra. Que eu e você possamos continuar sendo luz do mundo e sal da terra. Sabe por quê? O sal, ele não tem só o poder de dar o tempero, ele conserva. Ele conserva. Que eu e você possamos tomar nessa noite a lição desta menina e trazer à nossa memória somente as coisas boas. Como assim, presbítero Janos? Me dá um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Davi, quando estava diante daquele gigante filisteu, ele está diante de Saul agora. Saul oferece a sua armadura para ele e diz assim: rapaz, você vai enfrentar esse gigante e você precisa usar a minha armadura, porque se não tiver armadura, não dá para pelejar. Porém, a armadura dele não coube em Davi. Davi falou: não preciso da sua armadura. Rapaz, você vai lutar sem armadura? Eu vou lutar sem armadura. Como você vai fazer isso? Davi começa a trazer à sua memória as coisas boas que o Senhor havia feito em sua vida. Ele fala assim: um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e apareceu um urso, e o Senhor me entregou o urso nas minhas mãos. Outro dia eu estava com as ovelhas de papai e um leão apareceu, e o Senhor me entregou o leão. Esteja certo de uma coisa, rei: hoje o Senhor me entregará a cabeça desse gigante. Quando eu e você começamos a nos lembrar de tudo que o Senhor fez em nossas vidas, durante a nossa trajetória, nós olhamos para o nosso problema e dizemos assim: você não é nada, porque o Senhor Deus, Ele já me livrou de coisas maiores. Não fica trazendo para dentro do teu coração, irmão, a mágoa, o rancor, o ódio, quem te fez mal, quem falou mal de você, quem fez mau testemunho, não. Mas começa a orar falando: Senhor, abençoa a vida de fulano, abençoa a vida de ciclano, abençoa Beltrano. Senhor, trabalha na vida dessa pessoa. Senhor, trabalha na minha vida. Me dá, Senhor, um coração puro, um coração agradecido. E você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Muita coisa vai acontecer dentro do teu lar. A tua história, ela vai mudar. Que você possa colocar em prática a tua fé, como aquele leproso, quando se encontra com Jesus, ele diz assim: Senhor, mestre, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. E eu tenho certeza que a palavra liberada do Senhor será: eu quero te purificar. Eu quero te purificar. Como aquele centurião, quando se apresenta diante de Jesus e diz: Senhor, o meu criado está terrivelmente adoentado. O Senhor fala: vamos até lá. Ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas eu tenho certeza que se o Senhor disser somente uma palavra, o meu criado sarará. Que possamos ativar, irmãos, a nossa fé dentro dos nossos corações, nas nossas vidas. E eu tenho certeza que todas as coisas que nós esperamos, que os nossos olhos não conseguem enxergar, elas vão acontecer na tua vida. E assim eu agradeço essa oportunidade e as palmas do irmão.
fé, nós vamos agradecer a Deus. Somos gratos à vida do nosso servo de Deus aqui, que veio trazer essa mensagem de Deus para a igreja. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua casa, seu lar. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que nós somos, graças a Ti, Senhor. Obrigado porque o Teu povo está aqui, que o Senhor concedeu a graça de estar aqui. Obrigado pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, a nossa família, né? Graças a Deus, nós estamos com saúde, Pai. E o Senhor nos escolheu para ser Teus servos. Nós somos muito gratos a Ti por isso. Amém? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Olha, vamos para os altos, para cima, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite, né? Foi lido aqui que o Senhor é aquele que presenteia, que galardoa aqueles que o buscam. Então vamos estender as nossas mãos para o alto. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o Senhor é nosso pastor. toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim.